Se prega sobre o mundanismo, se prega contra o mundanismo, dá estudo contra o mundanismo, dá estudo para não se contaminar com o mundo, se prega, se dá estudo, se faz palestra nas igrejas evangélicas para que os jovens, principalmente, não tragam o mundo para a congregação, para, entre aspas, a igreja, que são as pessoas que congregam em determinado local, porque para você não trazer o mundo para, entre aspas, a igreja, a congregação, é necessário que você não traga o mundo para dentro de si mesmo. O Senhor Jesus falou que o reino de Deus está dentro das pessoas, como o sistema mundano está dentro das pessoas. E quando se fala de mundo, fica muito no campo das ideias exteriores. Não traz contexto de mundo do sistema interior. E quando se fala do mundo no contexto interior, sempre é superficial, sempre é uma coisa rasa, não se aprofunda. Então, eu estive participando de um trabalho para adolescentes. Eu não posso dizer que foi uma bênção, nem que foi uma maldição, porque o culto não é para mim. As pessoas têm o costume de perguntar: o culto foi bom? Você gostou do culto? E eu me sinto constrangido ao fazer a resposta. E eu tento responder de uma maneira que eu não passe arrogância, soberba, ou que eu não seja mal educado. Mas para mim é difícil, dentro do que eu quero falar, não parecer mal educado, ou quem sabe a pessoa vê como arrogância ou como soberba. Eu não sei o campo das ideias daquela pessoa. Eu me sinto constrangido realmente de falar sobre isso quando a pessoa pergunta se eu gostei do culto. Então, sem querer ser deselegante, em algumas vezes, eu tentei falar para a pessoa que o culto não é para mim. Então, se a pessoa me perguntou: você gostou do culto? O culto foi feito para mim? Quando você dá um presente para a pessoa, quem está recebendo o presente que decide se gostou ou não. Eu dou um presente para você, aí eu pergunto para outra pessoa: você gostou do presente? O presente não foi para aquela pessoa que eu perguntei, foi para aquela pessoa que eu entreguei. Então, o certo é você perguntar para a pessoa que está recebendo o presente. Então, você tem que perguntar se gostou do culto, se foi agradável para quem está recebendo o culto. No contexto aqui, Deus. Então, tem cultos que aparentemente são bonitos, são agradáveis aos homens, mas não está agradando a Deus. Deus está vendo o culto em outro contexto, que não é um contexto humano. A forma Deus vê o culto, de ouvir o culto, de sentir o culto, em algumas situações é diferente do nosso. Tem um contexto da pessoa gostar ou deixar de gostar. Quem sabe a pessoa que está recebendo o presente não gostou, mas outro que está vendo o presente gostou. Falou: pô, se fosse para mim eu gostaria desse presente. Mas a pessoa que está recebendo não gostou. E Deus, que sonda o coração e a mente, que não vai pela aparência em si do presente, então o discernimento dele a respeito disso é muito maior do que daquele que está vendo.
Então aquele que está dentro da pessoa que está recebendo o presente, o contexto dentro dela é muito maior daquilo que a gente está vendo. A gente está vendo algo e a gente fala, poxa, eu não gostei desse presente. Muito simples, mas a pessoa que está recebendo gostou. Ou a gente olhar um presente e falar, nossa, esse presente eu gostei. Fosse para mim eu gostaria, mas a pessoa não gostou do presente. Então, se tem que perguntar se alguém gostou do culto, se o culto foi bom, é para o próprio Deus. A não ser que o culto esteja sendo feito para pessoas, que geralmente o culto está sendo feito para as pessoas. O culto não está sendo feito para Deus, está sendo feito para as pessoas, porque estão dando importância se as pessoas estão ou não gostando do culto. Então, e tem um culto que é pessoal, seu, com Deus. E tem um culto coletivo daquele ministério, daquela congregação. Se aquilo que eles ensinam é o que eles vivem, ou no mínimo buscam viver. Então, se pregou ali se comentou, deu estudo contra o mundanismo, para não aceitar a forma do mundo, para não se adaptar à forma do mundo, aí pega do púlpito e faz palanque eleitoral. O dirigente, o líder, o pastor se faz de cabo eleitoral de um candidato a uma vaga política. Então, esse discurso cai por terra de não se conformar com o mundo, de não aceitar o sistema do mundo, de não se adaptar à forma do mundo. Porque no mundo, qualquer oportunidade que eles têm é para fazer campanha eleitoral. E ainda se falou o número ainda. É interessante que estava do meu lado, foram beber água lá que o assessor trouxe lá, ainda deixaram os copos lá no banco, tem lixeira lá na congregação, o outro ainda esqueceu a Bíblia. E ali Deus falou comigo. Então, estão se deixando a palavra e sujando a igreja. E pior, sujando a consciência das pessoas. E se deixando a palavra de Deus. Então, naquilo ali, deixou a Bíblia ali, saiu, até esqueceu da Bíblia, ainda deixou 2 copos sujos. Não teve a dignidade de pegar o copo e jogar na lixeira. E ali Deus falou comigo. Estão sujando a minha casa e estão deixando a minha palavra de lado. E ali eu já perdi aquela inspiração de cultuar a Deus, que Deus foi falando coisas comigo. E o culto estava espiritual. O culto estava inspirado pelo Espírito Santo. Depois acabou. Depois ficou só na questão instrumental. Então, uma boa equipe que trabalha com som, Deus deu uma unção para quem trabalha com som. E nesse lugar, as pessoas que trabalham ali no som, na divulgação online, eles são realmente capacitados por Deus, eles têm uma unção. O pessoal que toca ali é tremendo, eles têm uma unção, mas não é o convencimento do Espírito Santo. Então, o convencimento do Espírito Santo é outra manifestação da multigraça ou multissabedoria do poder de Deus. Então aquele convencimento do Espírito Santo, ele saiu. Aí ficou na questão que estava um bom som, os músicos são pessoas preparadas, então ficou mais no barulho. Mas o convencimento do Espírito Santo se foi. Aquilo que o Espírito Santo estava fazendo se foi. E ficou naquilo que é um trabalho, uma graça que Deus dá por um trabalho. Mas aquele convencimento do Espírito Santo se foi. O culto estava inspirado por Deus. Se percebia que o líder ali, daqueles adolescentes, se derramou muito, se mergulhou na presença de Deus. Não só ele, mas todo o ministério em si, dentro desse contexto ali, mergulhou para aquele trabalho. E é uma promessa
para essa congregação, independente do pastor, de quem esteja ali na frente. Há uma promessa de Deus para este ministério. Então não é por causa de pastor ou por causa de líder. Tanto é que também Deus abençoou Israel, não era por causa de Saul, era por causa de Davi. E Davi nem era notado, só depois passou a ter evidência. Então, muitas vitórias que Israel teve era por causa de Davi, não era por causa de Saul. E as pessoas não perceberam isso, mas com o tempo foram percebendo. Então tem pessoas muito simples que elas não são notadas, elas não estão em evidência, não estão nem em cadeira de obreiro, mas estão se derramando ali. E Deus dá vitória àquela congregação, àquele ministério, para aquelas pessoas ali, simples. Os, entre as pequenos Davis, aqui no contexto, tanto de ser homem como mulher, pessoas que buscam e têm sinceridade e verdade com Deus, e Deus derrama unção. Mas a gente vive um contexto que a glória não é nem para Deus, é por dirigente, é por líder, é pela aparência. Tem pessoas que ela tem uma comunhão com Deus e elas estão se alegrando com Deus. Aí a pessoa canta lá, aí as pessoas pensam ou jogam aquilo, ó, a pessoa cantou, por isso que fulano está sentindo aquilo ali. Tem nada com aquilo que a pessoa está cantando. A pessoa está ali fervorosa é pela comunhão dela com Deus. Não é por causa do seu solo de guitarra, ou por teu timbre de voz, ou por tua eloquência, ou por suas palavras, algumas copiadas da internet, falando ali na frente. Aquilo ali é uma comunhão da pessoa com Deus, é a própria comunhão dela com Deus. Tem esse contexto. Então, pessoas vão cantar ali coisas que nem estão vivendo, pessoas estão cantando uma música que nem vive, ali elas estão repetindo uma letra que outra pessoa foi inspirada por aquilo ali. Aí tem a graça do pessoal que toca, inspirado por Deus, e todo um conjunto, e tem a intimidade da pessoa com Deus, seja ela manifestando de uma forma visível ou não, levantando, dando glória a Deus alto ou não, simplesmente se quebrantando ali e refletindo, quem sabe, naquilo que o Espírito Santo está dando. Então não é a glória do homem, não é a honra do homem, como se ensina hoje. E o pior que, nesse contexto de ensinar, ainda está transmitindo às novas gerações de pessoas, de jovens, ali no contexto de adolescente, que pode e se deve fazer do púlpito palanque eleitoral. Realmente aquele contexto não entra no céu, porque se continuar com a prática dessa não entra lá, e impede os outros de entrar. Então a nova geração que vai surgindo, que vai assumindo liderança, vê isso como normal. E é interessante que teve alguém que pregou sobre isso, que falando que o mundo vai entrando, e lá fora, no contexto do mundo lá, vai vendo o pecado como algo normal. Mas não é só lá fora, dentro da congregação também. Então vendo iniquidade, porque isso é iniquidade, o culto é para Deus. O púlpito é para pregar a palavra de Deus, para cultuar o Espírito Santo. Pastor é para dirigir as ovelhas a Cristo. Não é para ser cabo eleitoral de quem quer que seja. Condenar uma má obra de um governo, de um parlamentar, algo que não glorifica a Cristo, faz parte da mensagem. Os profetas de Deus eram usados contra más administrações, a líderes que inspiravam, levavam o povo a fazer idolatria. Mas dentro desse contexto, então, tem que ser imparcial. Se um governo ele faz apologia a contextos satânicos anticristo, independente de quem seja o candidato, porque cultuar a imagem de escultura também é pecado. Ter uma intercessora também é pecado. Ter outros intercessores também é pecado. Então você vê denunciando só de um lado o pecado de um partido, ou de um político, ou de um candidato só de um lado, e não denuncia o outro por favorecimento. E pior, que a campanha evangélica, para mim, ela é pior do que a do mundo.
Porque dentro do contexto do mundo, ainda há propostas de governo. E dentro da campanha evangélica, a proposta é barganha. No mundo também tem essa. Mas hoje as pessoas estão mais intelectualizadas. Então elas têm um contexto de querer saber da proposta. Púlpito não é para isso. Mas dentro da igreja, o que fala? Vai dar terra. Vai dar um pedaço de terra para construir uma igreja. Para construir alguma coisa. Então, se ensinando a votar no candidato para ter algum benefício terreno. E tem contexto que é um contexto demagogo, porque o reino de Deus não é aqui, a justiça de Deus não é aqui. O Senhor Jesus falou que se o reino dele fosse daqui, os dele lutariam por ele. Há um reinado onde a igreja vai reinar, mas não é nessa geração do contexto do mundo hoje. Tanto é que Cristo vai fazer um novo céu e uma nova terra para a sua igreja reinar para sempre. E até no reinado do milênio, não vai ser um reinado na sua totalidade de todos os lugares serem fiéis a Deus, como será no novo céu e na nova terra. Que todos terão alegria de servir a Deus, porque no milênio do reinado de Cristo, por 1000 anos, Satanás depois ainda vai ser solto para enganar as nações, porque nem todos vão estar voltados para Cristo, mesmo no reinado de Cristo aqui, mas no novo céu, na nova terra, todos, que só serão aqueles que se voltaram realmente para Deus, vão estar lá. E toda a igreja vai estar com o Senhor ali, a igreja espiritual e verdadeira, que nasceu do Espírito Santo. Então, quando se faz do púlpito palanque eleitoral, pastor se torna cabo eleitoral. Cai por terra esse discurso de mundanismo, não está na igreja, porque isso é a essência de Roma. Governo político. A doutrina de Roma é um governo político. Roma está ali naquele púlpito. A doutrina romana está ali naquele púlpito. Então, isso é o mais profundo do mundanismo. O mais profundo do mundanismo não é um pince, não é uma tatuagem, não é uma roupa mais sensual. O mais profundo do mundanismo é o sistema político romano corrupto. Não é que você não participe de política, ou você não tem uma opinião política doutrinária dentro das escrituras. Política está em todos os contextos de realidade de vida, até dentro de um lar. Não vou me aprofundar nesse aspecto agora. Mas você levar um púlpito que é para pregar a palavra de Deus, cultuar o Espírito Santo, fazer dali palanque eleitoral, fazer campanha no púlpito para determinado candidato, isso é corrupção, gente. Então a pessoa está corrompida e está transmitindo essa corrupção e está levando outros a se corromperem. O púlpito é para pregar a palavra, para cultuar a Deus, ainda mais num culto como aquele do Espírito Santo, agindo de uma forma tão maravilhosa. O Espírito Santo estava agindo ali. Se Deus estava gostando do culto ou não, pergunte a Ele. Mas o Espírito Santo estava ali trabalhando para que nós pudéssemos fazer um culto que Deus recebesse. O Espírito Santo está batalhando nas pessoas para elas serem um culto que agrada a Deus. Aí para tudo aquilo ali, aquela ação do Espírito Santo para exaltar homem, para exaltar candidato. Ali devia estar falando capítulos da Bíblia, versículos da Bíblia, não o número do candidato. E os obreiros ali concordando.
se omitem. Volto e pergunto: cadê a teologia de vocês? Cadê o doutorado? Cadê a pós-graduação? Cadê os ensinos teológicos? Cadê os marcos antigos? Pessoas que não vão ali, não é para cultuar a Deus, vão ali só para se apresentar como candidato. Gente, isso é iniquidade. Você não vai num culto para se apresentar como candidato, gente. Você vai num culto para oferecer um serviço a Deus. Você vai num culto para adorar a Deus, cultuar a Deus. Você não vai ali num culto, vai ali no culto e se apresenta, depois sai correndo para ir para outra igreja ou para ir para outro lugar, para ficar se apresentando como candidato. Igreja não é para isso, gente. Isso é uma vergonha. A pessoa ir ali não é para cultuar a Deus, mas para fazer propaganda de si mesmo, ou do seu trabalho, que fosse outro trabalho secular, que não fosse política. A pessoa subisse ali só para falar que é encanador, que é pedreiro, que é eletricista, que é engenheiro, que é advogado. Uma pessoa fosse ali e o dirigente do curso chamasse a pessoa: olha, ele aqui é advogado, ó. Quem quiser trabalhar de advogado, ele vai embora, vai para outra igreja e outro pastor apresenta ele como advogado, ou como engenheiro, ou como eletricista. Ó, irmão, aqui é pedreiro. Aí ele sai dali e vai para outra igreja. Opa, vem, irmão, aqui, ó, ele é pedreiro. Quem quiser ele fosse nas igrejas só para apresentar a sua profissão, para ter algum tipo de vantagem naquilo. O culto não é para isso. Altar não é para isso. Aí prega contra o mundanismo, fala para não se adaptar à forma do mundo, aí faz do púlpito palanque eleitoral, faz campanha no púlpito, os obreiros se tornam cabos eleitorais, ensina uma geração a fazer isso, como se falou, como se pequenos pecados ou pecados maiores fosse algo normal. Não vê mais pecado naquilo, não vê mais iniquidade daquilo, está cauterizado a mente. O Deus desse século cauterizou, está com a mente cauterizada. Uma liderança deveria ensinar o certo do errado, o santo do profano, não só em palavras, mas em atitudes. Então, quer ter um discurso contra o mundo? Tem um discurso contra o mundo, mas o mundo está lá na pessoa. Quando fazem do púlpito palanque eleitoral, vocês estão contradizendo essa informação. E vocês estão levando pessoas a serem pessoas fingidas, que as pessoas deveriam buscar estar com pessoas de classe tal. Então sempre é um contexto para se tirar vantagem. Falando que as meninas iam casar com homens de profissão X, XY ao quadrado. No mundo está cheio disso. Está com a pessoa não pelo que ela é, mas pelo que ela tem, materialmente falando. A igreja deveria viver um contexto diferente. O povo de Deus deveria ser um povo diferente. E o texto escolhido foi: não vos conformeis com o mundo. E fazendo da igreja palanque eleitoral. Fazendo do púlpito palanque eleitoral. Sendo cabos eleitorais conformados com o mundo. E ninguém ou alguém protesta contra isso. Sabe que está errado, sabe que ali não é para isso. E não tem coragem de chegar nos dirigentes e no pastor e exortar e admoestar os que têm mais acesso. E o próprio Espírito Santo, como é que o Espírito Santo vai ter liberdade? Não só mentes, mas corações cauterizados. Então, pega um texto de Romanos capítulo 12.
Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão, Paulo, não vos conformeis com esse mundo. E fazem do púlpito palanque eleitoral. Que moral vai ter para pregar um texto desse? Que moral tem para pregar um texto sobre esse? De exortar, de repreender, de levar as pessoas para um contato mais íntimo e profundo com o Espírito Santo. Ainda se pregou, não se pode ser amigo de Deus, é amigo do mundo, infiéis, num contexto mais próximo do original. Diz: vocês se deitam com os inimigos dos seus maridos. Vocês estão tendo relações com os inimigos de Deus. O sistema romano é inimigo de Deus, gente. O sistema político mundano é inimigo de Deus. Hoje está muito no campo das ideias, mas o discurso de você votar num político para ter vantagem é os primeiros rudimentos da política. A maioria das pessoas que votam em alguém é para ter algum tipo de vantagem, mesmo que o outro não tenha vantagem. Pessoas que querem que o seu candidato ganhe porque vão assumir cargos dentro do governo. Pessoas que votam no candidato por causa de um pão de mortandela, coisa barata, entre aspas. Mas outros votam no candidato porque vão ganhar um terreno de 1.000 metros, outros vão ganhar um terreno de 50 mil, outros vão ganhar um terreno de 100 mil metros. Um está se vendendo por pouco, outro está se vendendo por muito, trocando seu voto por um pedaço de pão com mortandela, mas outro está trocando o seu voto por um pedaço de terra. Qual a diferença? É só o tamanho. Roubar R$1 e roubar R$1.000 é tudo roubo. Se deixar corromper por R$100 ou por 100 milhões é tudo corrupção. Se eu lhe ofereço R$100 para você fazer o que eu quero, que corrompe sua convicção, ou te oferecer 1 milhão, é tudo corrupção. Corrupto e corruptor. E aquele que corrompe é pior do que aquele que é corrompido. E levando uma geração inteira a se corromper. Porque muitos vão na inocência, até adquirirem uma maturidade a respeito daquilo. É como se oferecer droga. Oferecer corrupção é como se oferecer droga. Você está levando a pessoa a ficar viciada naquilo. O contexto do evangelho é muito mais perca do que ganhos. É muito mais renúncia do que reter bens. É muito mais dar do que receber. No contexto do sacrifício pessoal. Está muito mais no contexto de perder coisas aqui da terra do que adquirir. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. E a propósito, leia o capítulo 12 de Romanos completo, para que você entenda, perceba, com a graça do Espírito Santo, do Senhor, de sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor de Deus, qual é o real contexto ali de não vos conformar com este mundo. Leia em várias traduções. Quanto mais você lê ali, você vai entender. Ore, peça ajuda a Deus. Peça o Espírito Santo para te ajudar a entender a essência daquele contexto. Então, leia o capítulo todo. Leia em várias Bíblias, com várias traduções diferentes. Faça uma meditação desse texto para que você receba o contexto ao qual ele foi inspirado. Em nome do Senhor Jesus. Se realmente
Você não está conformado com este mundo, ou você não quer estar conformado com este mundo dentro do contexto real da mensagem que Paulo estava transmitindo aos crentes ali de Roma. Pois havia um contexto ali romano da época. Tanto é que eu falei de um contexto romano e a carta está escrita aos crentes em Roma. Por isso que é o livro de Romanos. Havia um contexto político ali também da época. E Paulo está trazendo essa instrução para os crentes dentro desse contexto político corrupto, mundano romano. Não só no exterior, mas no interior também. No contexto mais profundo de não vos conformar com este mundo. É que Paulo ele recomenda que a igreja esteja orando pelas autoridades, mas não fazendo campanha política. Se fosse hoje no contexto, Paulo estivesse vivendo nos nossos dias aqui em carne, ele estaria recomendando ainda orar pelas autoridades, por eleição, pela política e etc. Ele estaria fazendo comentários daquilo que edifica ou não para o corpo de Cristo, para a salvação das almas, mas de maneira nenhuma eu consigo enxergar, ver Paulo fazendo do púlpito palanque eleitoral, ou ele sendo cabo eleitoral para quem quer que seja. Eu não consigo ver Paulo, João, eu não consigo ver os apóstolos, eu não consigo ver os profetas, eu não consigo ver o próprio Senhor Jesus fazendo da casa de oração casa de partido político, seja qual for. Eu não consigo ver Paulo, os profetas, os discípulos fazendo do púlpito palanque eleitoral. Eu não vejo eles exaltando o governo da terra. Eles estão exaltando um governo dos céus, o reino e a justiça de Deus. Essa é a doutrina que eles deixaram para a igreja. E tudo que é fora disso é contra Cristo. E você é por Cristo ou você é contra Cristo. As atitudes demonstram muito mais se somos por Cristo ou contra Cristo. E se nem nas palavras nós estamos sendo por Cristo, o que dirá nas atitudes do dia a dia?